Olá pessoal, amigos, seguidores do canal, boa noite. Quarta-feira, 16 de novembro, chegamos no dia das nossas postagens, por assim dizer, avulsas, né? Paralelas à saga Lovecraft que vai rolando, né? Então, já vou adiantando, né? No sábado Lovecraft nós vamos voltar para o Dreamlands e possivelmente com nossos narradores oficiais, narradores convidados, mas que são oficiais, né? Já narraram outras histórias, eles parecem que ficaram especializados no Dreamlands. Mas aguardem, vai sair no anúncio lá na comunidade, naquela pastinha. Mas por hoje nós vamos nos autores, os outros autores, né? E eu vou insistir, eu sempre insisto muito nessa linha do cara que não é o especialista do horror, mas produz obras muito interessantes, né, nesse campo. Dessa vez nós vamos do americano Paul Gallico. Paul Gallico, ele é nascido em 1897 e morto em 76, quase 80 anos, né, 79 anos de idade. Ele é aquele típico imigrante europeu nos Estados Unidos. Os pais dele eram, o pai italiano, de onde veio o nome Gallico, e a mãe era austríaca, veio do Império Austro-Húngaro. Eles emigraram para a América, naquele sonho americano e tal, do final do século XIX, imigraram para lá em 1895, salvo engano. Aí ele nasceu 2 anos depois. Cresceu, se transformou num escritor profissional, não tem aquela saga daquela dificuldade de viver, da escrita, nada disso. Ele foi logo fazendo sucesso, não é o maior dos clássicos da literatura, naturalmente, mas ele foi um escritor de muito sucesso. Escreveu vários romances, escreveu muitos contos. Ele teve a vantagem, escreveu não ficção, escreveu terror, como a gente vai ver hoje, é uma história interessante de terror. Escreveu história para criança, escreveu tudo. E ele ficou famosíssimo com a história quando ele começou a escrever para o cinema. Tem um dos personagens, tem uma série de livros dele, com uma personagem chamada Mrs. Harris, e tem vários livros, salvo engano uns 5, e que vários foram filmados lá nos anos 50. Então, quando ele começou a escrever, isso acontece quando o escritor dá essa sorte, que nem foi a criadora do Harry Potter, a Rowling, ou o Stephen King, ou outros, quando o cara cai nas graças de Hollywood ou do cinema como um todo, o cara fica milionário. Aí, claro, que aí começa a escrever para o cinema. No primeiro momento ele é achado pelo cinema, pega uma obra dele, aquilo é analisado como adequado para o formato cinematográfico, e a partir daí o cara fica rico. Então, foi o que aconteceu com o Paul Gallico. Ele escreveu esses contos, esses romances com a Mrs. Harris, e que foram filmados. Mas ele estourou mesmo foi com a obra, é um filme de 72, um pouco antes dele falecer, né? Que ele não aproveitou tanto assim a fama, mas que foi o Destino do Poseidon. Acho que muita gente, apesar do filme ser antigo para os padrões atuais, né? Para mim, eu vi na estreia no cinema, por exemplo. Mas para o pessoal, para a galera de hoje, para muitos de vocês, certamente é um filme de 72, é antiquíssimo. Ele é pouco mais novo do que o cinema mudo. Mas então, o Destino do Poseidon fez parte uma modinha da época, anos 70 e 80, dos filmes de desastre. Aí teve um monte, com terremoto, com incêndio em prédio, com naufrágio, com terremoto, já falei, com vulcão, todo tipo de desastre possível e imaginável teve filme de desastre, né? A maioria é bem fraquinho, né? Só foi para aproveitar a modinha. Mas o Destino do Poseidon, o romance do Paul Gallico, é um filme muito bom. Ele é, indiscutivelmente, pela crítica, é considerado um ótimo filme de suspense. De fato é. A história não é lá das mais originais, porque
tem muita semelhança com o Titanic, né? Um navio de luxo, as pessoas estão comemorando no navio, aí vem alertas de que tem uma onda imensa que está se aproximando do trajeto do navio, aí não dão muita pelota, é quase sempre assim os filmes de desastre, né? E em pleno Réveillon, de repente vem a onda e vira o barco de cabeça para baixo. Ele não afunda, mas ele fica emborcado. E aí a aventura é a galera dentro, os que não morreram de imediato, tentando sair do barco, do navio emborcado. É um suspense super legal. O romance eu nunca li, mas o filme eu vi, é bem bom. Vale a pena dar uma pesquisada aí. Essas alturas você acha fácil no YouTube para assistir. É um romance do Paul Gallico. Então o Paul Gallico, ele logo desde o início, desde novo, ele começou a ter sucesso com a começou a ter sucesso com a literatura, foi ganhando dinheiro, aí viajou pelo mundo todo, aquele cara bem na foto, ganhando bem, viajando para todo lado, e escrevendo e fazendo sucesso, aí foi para o cinema, mais sucesso. O caso é uma história bem diferente de muitos que a gente já narrou por aqui, né? Que o cara, o próprio Lovecraft, né? Que morre sem ter visto o que é sucesso e vira cult depois. Mas o Paul Gallico fez sucesso em vida, mas também não virou cult. É um escritor de sucesso, ponto. E ele escreveu. E aí acabou que no final da vida ele foi para a Riviera Francesa, aquela vida duríssima, e lá é que ele faleceu, né? Faleceu em 76. Então, nós vamos de A Terrível Resposta. A Terrível Resposta, um conto do Paul Gallico, que, como eu já tinha avisado lá na comunidade, ele lida com tecnologia. Aí vocês vão ter que fazer um esforcinho, porque olha só, você escrever sobre tecnologia lá nos anos 60, porque esse conto é de 60, 61, acho eu, ele, ele escreve sobre computadores, então imagina o contexto envolvendo alta tecnologia e computadores, inteligência artificial e tal, escrito por um não especialista em 1960. Vocês têm que dar um desconto, né? Então, acho que na época ninguém podia imaginar a situação de hoje, que nós estamos aqui conversando através do emprego da tecnologia, dos computadores, das redes e tal. Na época isso simplesmente não existia. Os caras mais imaginativos, que é o caso até da história, eles mexem com o tal, com supercomputadores. Aí é aqueles computadores de aquela sala, aquele monte de lâmpada piscando, aquela visão de futuro, né, dos anos 60. Por sinal, é até mais. Depois, um belo dia, a gente faz uma crônica sobre isso. Mas a tentativa de perceber, enxergar um futuro na área de tecnologia é sempre fadada ao fracasso. Gera coisas que depois você vê filmes e livros, né? Quando aquele futuro chega, finalmente, aí você olha, porra, como é que o cara imaginou esse troço? Não é nada assim, mas não é bem que não é nada assim. É naquela linha, mas os detalhes ficam um pouco risíveis, né? Não é bem daquele jeito. Não é como é hoje. Hoje, uma alta. E se a gente fizer um exercício hoje, imaginar uma alta tecnologia para daqui. E nem precisa ser para 20 ou 30 anos, para daqui 10 anos, né? Eu lembro, olha como eu sou antigo, né? Eu lembro quando a internet começou, um pouco antes, ninguém nem imaginava nada parecido com aquilo. Simplesmente não se imaginava. Então é muito difícil, é, sabe, é, perceber uma imagem do futuro, só se o cara for um profeta mesmo, de verdade. Mas não é o caso do Paul Galli. Mas a história ainda assim é legal. Ela lida com inteligência artificial. Basicamente é sobre isso que é A Terrível Resposta. É um conto bem divertido, se vocês não ficarem muito críticos demais com o futuro que o cara imaginou na época. Lembre-se que é um conto de 61, né, para ser exato. Vocês vão gostar de A Terrível Resposta, Paul Gallico,
um escritor norte-americano, mais ou menos contemporâneo do Lovecraft, só que sobreviveu muitos e muitos anos à morte do Lovecraft. Nada como ganhar bem, né? Comer bem, viver bem, aí o cara acaba que sobrevive mais mesmo. Não foi o caso do nosso mestre Lovecraft. Então é isso aí, abraço a todo mundo, saudações, espero que gostem. A Terrível Resposta, Paul Gallico. A Terrível Resposta, Paul Gallico. O professor de Falco já tinha desistido de esperar por Haber aquela noite. Resolveu desligar a chave geral, trancar os controles da sala do calculador e estava se preparando para ir para casa quando o telefone tocou, soando como um choque e uma intrusão pelas salas à prova de som. Era o professor Haber, telefonando da estação para informar que seu trem proveniente de Washington tinha se atrasado mais de 1 hora, mas assim que ele conseguisse um táxi, iria para o CEA, Centro Eletrônico Americano. A princípio, de Falco não reconheceu a voz de Haber, de modo que encompridou a conversa ao máximo até ter certeza da identidade do professor. Era como se ele estivesse sob uma grande tensão emocional, mas aos poucos a voz começou a soar mais parecida e de Falco atribuiu a confusão à demora do trem e à resultante quebra do compromisso dos dois. Desligou o telefone, deu um suspiro e começou a ligar, checar, reativar, esquentar o gigante Mark IV, ou o calculador eletrônico seletivo de gravação de memória sequencial progressiva. O fabuloso cérebro mecânico constituído de milhares e milhares de partes móveis, tubos de vácuo, centenas de fios, dezenas de fusos, válvulas, botões e manivelas, que tinha custado $1 milhão e 1 ano de construção. Era o que havia de mais sofisticado em matéria de computador no mundo, além de possibilitar à matemática um avanço tecnológico de mais de 1000 anos. O professor de Falco lembrou-se então com um ligeiro arrepio que o professor Haber referia-se a essa monstruosidade como Liebchen, queridinha em alemão. Haber não chegava a desagradar de Falco. Para dizer a verdade, como matemático, chefe e supervisor do CPD do Centro Eletrônico Americano, de Falco votava o mais profundo respeito pelo gênio do professor Haber, mas o caso é que ninguém se sentia à vontade com ele. Todos tinham um pouco de medo do alemão. Por exemplo, o jeito com que ele tratava o calculador gigante como se fosse um ser humano era uma coisa de arrepiar os cabelos. A verdade é que todas as pessoas que usam ou servem os computadores sabem de sua simplicidade básica, mas, mesmo assim, Haber se comportava em relação ao computador como se acreditasse que aquele conjunto de máquinas tivesse vida própria. Haber tinha uma maneira de lidar com o computador e de obter dele os resultados mais surpreendentes, o que espantava de Falco, que considerava esta atitude chocante e pouco científica. Certa vez, o CESGMSP, sem razão técnica alguma, recusou-se a funcionar. Em alguma parte do imenso complexo cerebral de cobre, as perguntas se perdiam definitivamente. De Falco lembrou-se da expressão de Haber e principalmente do olhar que aflorou nos claros olhos azuis, ligeiramente saltados, enquanto o professor andava pelos 3 lados da sala, construída especialmente para o computador, procurando, olhando, ouvindo e colocando sua mão, ora numa parte, ora noutra, temendo talvez que um calor excessivo tivesse danificado sua criação. Esta fora a única vez que de Falco vira o professor Haber demonstrar algum calor humano. O gesto era semelhante ao de um pai preocupado, apalpando o rosto do filho para sentir se esse estava com febre. De Falco lembrou-se também que Haber tinha conversado em voz baixa com a máquina. O que há, Liebchen? Está cansada, talvez? Você não deve se esforçar tanto. Vamos tentar outra vez. O tom acariciante de sua voz soaria ridículo se não fosse Haber quem estivesse falando. Era como se estivesse acalmando uma criança assustada. Logo a seguir, o calculador retomou o problema proposto, desenvolveu-o sem pestanejar e entregou a resposta aos programadores. Uma coincidência, pensou de Falco, ou talvez um reatamento de calor necessário para algum tubo.
O professor de Falco colocou o computador em forma, fez um pequeno teste e deixou-o limpo para o programa que seria proposto pelo colega. Foi à escrivaninha, destrancou a gaveta e colocou o revólver carregado em cima da mesa, meio escondido entre as pastas. Em seguida, dirigiu-se à sala principal, entreabriu ligeiramente a pesada cortina da vitrina, que dava para a rua, e ficou observando o tráfego intenso do fim de tarde. Viu quando o professor Haber saltou do táxi, pagou o chofer e reparou na pasta presa ao pulso do professor por uma corrente de aço. Correu para abrir a porta da frente. Boa noite, professor. Entre. Assim que de Falco trancou a porta, o professor Haber tirou do bolso uma pequena chave, abriu o segredo da algema presa no seu pulso e colocou a corrente e a pasta sobre a mesa. Os dois conversaram alguns instantes sobre o atraso do trem. O professor Haber era mais jovem que de Falco, deveria estar com uns 40 e poucos anos. Tinha um rosto redondo, lábios finos e sem cor e uma cabeça coberta de cabelos cor de areia cinzenta. O projeto governamental que estava desenvolvendo começava a deixar marcas sobre Haber, pois estava pálido, cansado e aparentemente nervoso. A pele lisa do seu rosto continuava sem marcas ou expressões, mas podia-se pressentir o aparecimento de milhares de rugas submersas, prontas a aflorar. Haber dirigiu-se para a sala do computador. Então, Liebchen, de Falco notou o mesmo tom de ansiedade e nervosismo que havia sentido pelo telefone quando falara com o professor. Vamos nos divertir esta noite, continuou Haber com o sotaque suave que era tudo que ele guardara de sua infância na Alemanha, e que nada mais era do que uma justaposição de palavras alemãs e não um dialeto. Em seguida passou a examinar os painéis, os cilindros, os rolos e os indicadores, dando sempre rápidas olhadas para a mesa de controle do centro da sala. Está bem, concluiu, mais calmo. Ela já está pronta. Já preparei todo o programa em Washington. É um problema surpreendente. Para Haber, o computador era ela. De Falco vestiu o casaco e pegou o chapéu. Bem, vou andando. Boa sorte. Se existe alguém que possa dar todas as respostas, De Falco não conseguiria chamar o computador de Liebchen. É o Mark IV. A esta altura, Haber já não estava mais prestando atenção. Tinha dado as costas para De Falco e estava observando o coração do computador com um estranho e perscrutante olhar nos seus olhos azuis, os lábios retesados numa linha dura e quase amarga. Ah, lembrou-se de Falco, esqueci de lhe mostrar. Foi até a escrivaninha e tirou as pastas de cima do revólver. Para que é isto? Perguntou Haber espantado. É hábito. Você vai ficar aqui sozinho de noite. Sempre que se executam trabalhos governamentais... Que besteira, comentou Haber. Não chega a corrente ligando a pasta? Qualquer pessoa que roubar esses programas vai levar 20 anos para entendê-los. Não gosto de revólveres, por isso não ando armado. A companhia... balbuciou de Falco contrafeito. Muito bem, disse Haber, sacudindo os ombros. Foi até a escrivaninha e colocou o revólver entre as pastas novamente. Boa noite, nos veremos amanhã de manhã. Então, disse Haber, daqui a pouco, Liebchen. O professor não se importava de conversar em voz alta com ela, mesmo porque ele nem se dava conta do que o fazia e porque, sendo a sala à prova de som, sua voz áspera era amortecida e ele ouvia o próprio som como uma pessoa que fala ao telefone. A máquina parecia esperar por ele, encarando-o com seus 1000 olhos escuros e inexpressivos. Simplesmente esperava. Haber puxou da pasta uma série de cartões perfurados e diversas folhas de formulário contínuo. Era um trabalho que ele vinha desenvolvendo há meses. Ah, Liebchen, suspirou. Se você puder fazer isso, se puder fazer isso para mim... Começou a colocar em sequência os fatores do problema que seriam inseridos no computador antes de preparar o cartão principal que comandaria a ordem pela qual os componentes seriam selecionados pelo maciço cérebro eletrônico. Na sua frente, Haber tinha um complicado grupo de números,
um formulário guia indicativo do complexo de aço, alumínio e zinco, fitas enormes contendo milhares de dígitos necessários para expressar a decrescente pressão atmosférica. Haber verificou novamente o problema. Depois, mentalmente, repassou todos os dados: a curva da Terra, a gravidade específica da resistência do fluido aéreo da atmosfera terrestre e as temperaturas da estratosfera. E Lois, Sarah e Arthur Seeger. Soltou um grito de raiva, bateu com os punhos na mesa e na testa, como para afastar essas imagens e memórias de seu cérebro. Como se atreviam essas criaturas a perturbar seu consciente numa hora destas? Com que direito Lois, sua esposa, Sarah, sua filha, e Seeger, seu amigo, ousavam desviar sua atenção e seu tempo um momento sequer da máquina? Imediatamente lhe veio à mente Victoria, sua mãe, e o olhar que ela e Lois trocaram aquela última vez. Não era possível, não podia ser possível. Mas, mesmo assim, e se fosse? O que lhe importava? Por que ele se importaria? Mas não agora, naquele momento que seria o ápice de sua vida profissional, quando a resposta estava tão próxima. Precisava tirá-los da cabeça, todos eles, sem exceção. Saiam, saiam! Gritou Haber. Assim que se acalmou um pouco, percebeu um leve rumor dos motores, o que significava que os cilindros da faixa de memória do computador estavam funcionando. Psiu, Lipton, eu não quis assustá-la. Logo vamos começar a trabalhar, só nós dois. Com um tremendo esforço, conseguiu concentrar-se na preparação do problema, deixando a mente livre para aceitar a alarmante sequência de dígitos, fórmulas e computações que ele estava preparando para o calculador. Em seguida, caiu numa febre de trabalho tão concentrado que sua respiração soprava pelo nariz e seus olhos pareciam querer saltar das órbitas. Ele verificava constantemente os cartões e as sequências, e em seguida perfurava outros cartões. Mais tarde, sentado numa das máquinas menores instaladas na sala de controle e orientando todo o problema com sua mente, ele perfurou o cartão principal de instruções para o calculador, que em seguida passaria a informação para a massa de cálculos, dando a Haber o começo da resposta para o problema que ele havia proposto: a destruição do espaço, do tempo e do homem. Começou a andar pela sala, abrindo as tampas de vidro e as portas que davam acesso aos fusos e cilindros do calculador, observando cada engrenagem como um acólito, enquanto pendurava as faixas de papel memória perfuradas no aço brilhante e alimentava os cartões preparados para a entrada. Sentia-se tonto de excitação e nervoso. No breve espaço de tempo em que a Terra perfaz sua viagem noturna em volta do Sol, a carreira de Haber como cientista, matemático e inventor estaria coroada. Ninguém que sobrevivesse à era que iria iniciar com sua descoberta poderia jamais esquecer o nome de Haber. E graças a Lipton, isso seria possível. Para se chegar à informação que ela daria em poucas horas, seria necessário que Haber trabalhasse pelo menos 100 anos, pois ele se acreditava o maior matemático do mundo, e com Lipton como sua escrava e cérebro suplementar, o globo terrestre estava na palma de sua mão. Sentiu-se quase como um deus, enquanto enfeitava o Mark IV com as fitas de memória que dariam a ele a possibilidade de responder, com um toque de botão, todas as informações estocadas. Era como se estivesse acrescentando 100 anos à sua vida e 1 milênio à sabedoria do homem. No meio dessas emoções e sensações, começaram a flutuar novamente os pensamentos sobre esses distantes deixados para trás num planeta, como num sonho. Sua mulher, sua filha e Arthur Seeger, o músico cuja amizade tinha significado tanto para Haber pela vida afora. Desta vez, porém, não sentiu raiva, pois seu trabalho agora era puramente mecânico. Podia até pensar em sua mãe, que ele havia eliminado de sua vida tão cruelmente. E se fosse verdade que ele tinha sacrificado tão inescrupulosamente todos eles para atingir a impiedosa, fria e implacável exploração do universo?
Era o azar desses pobres seres terem sido engolfados por uma coisa infinitamente mais humana. Haber e Liebchen. Siga poderia ter sido um grande violinista, se não tivesse sido absorvido. Sua mulher Lois, lutando como um pássaro ferido, presa pela rede do casamento, uma mulher tão cheia de qualidades. E Sarah, com seus olhos assustados e seus dentes presos por fios de arame, que deveria ser a mais querida, era a última de suas preocupações. Haber examinou cuidadosamente as últimas fitas enquanto procurava dentro de si um sentimento qualquer de culpa. Não sentia nenhum. Nunca tivera conhecimento do que era isso. Porém, mais profundamente, nas camadas mais recônditas, existia uma sensação que persistia em atormentá-lo. Assim que se ouviu o clique da última turbina, até mesmo esta sensação desapareceu. O professor sentou-se na enorme mesa de controle, uma monstruosidade povoada de milhares de lâmpadas minúsculas, centenas de botões, manivelas, chaves e cabos, e por um instante ficou imóvel, com seu dedo parado no teclado como um organista virtuoso, hesitando antes de dar o primeiro acorde de uma sinfonia cósmica. Nesse instante, para Haber, Liebchen parecia o intelecto do universo, o cérebro de 1000 cabeças, silenciosa e adormecida, esperando por ele, pela centelha mágica, necessitando apenas da alma do professor para alcançar a vida. Liebchen, Liebchen, gemeu Haber. Agora! E apertou as teclas. Ela ganhou vida imediatamente, como um corredor querendo atingir a meta final. Era um ser de 1000 luzes, era um enxame de vagalumes brilhando dentro de seus tubos, espalhando por toda a extensão e largura dos painéis de sequência milhares de centelhas provenientes de uma fornalha, ora brilhantes, ora esmorecidas, ecoando luz de sua unidade aritmética e dos pulsos geradores por toda a sala. Rodas giravam e retorciam-se dentro dela. Outras engrenagens moviam-se mais lentamente, ou corriam em pulos espasmódicos. Ela tagarelava, sussurrava ou suspirava. A princípio, o cientista ficou sentado, observando as luzes faiscantes, os sinais luminosos, limitando-se a mudar as chaves, mas logo ele começou a entrar no ritmo pulsante da máquina. Saltou da cadeira, correu para os painéis onde uma série de números se avolumava. Foi para uma máquina impressora onde os resultados intermediários conseguidos pelo computador começaram a emergir, numa série de rolos de papel, contendo fileiras e fileiras de dígitos. Ah, Liebchen, meu coração, minha alma, chorava Haber, vendo os resultados se acumularem. Em seguida, como era habitual sempre que se encontrava sob uma grande tensão emocional, começou a falar em alemão, pois Haber viu que a máquina já estava conseguindo suplantar a si mesma. Ele havia proposto problemas, relatórios e testes eletrônicos de memória, que nenhum matemático se atrevera sequer a formular. E ela, fazendo frente ao desafio, os digeria, coletava, computava e os devolvia sob a forma de resumos e fórmulas, nunca antes imaginados ou concebidos como possíveis pela mente do homem. Milhares de homens, trabalhando dia e noite com lápis e papel, durante um ano poderiam fazer frente a 1 minuto daquele seu trabalho. O tempo e o espaço se dissolveram, os segredos da gravidade foram decifrados, o cosmos estremecia com os números que ela liberava. Hora após hora, enquanto o professor Haber não sentia o tempo, nem o cansaço, ela continuou. O cientista, parecendo um marionete humano, corria de máquina em máquina, sem fôlego, suando, gritando elogios, admoestando, aconselhando, guiando Liebchen. Finalmente, as luzes cessaram de piscar e faiscar. O rumor foi diminuindo até se transformar num ligeiro sussurro, e só se ouvia o forte arquejar da respiração do professor. A primeira parte do problema estava resolvida, e Haber sentiu-se cansado. No silêncio da noite penetrou pela sala o som abafado das buzinas dos carros, como se estivessem a centenas de quilômetros da rua. Ah, Liebchen, Liebchen, gritou o professor rouco. Você criou um milagre. Não há nada no mundo que você não possa fazer. Então por que não me usa até o fim? Perguntou Liebchen, sussurrando pelos cilindros rolantes. O quê?
perguntou Haber, surpreso a princípio em ouvir a voz da máquina. Mas logo a dúvida foi dissipada quando ela falou com ele novamente, observando-o como se implorasse para ser usada em toda a sua capacidade. Use-me, use-me, ela murmurou. Não há verdade que não possa ser decifrada por mim? Nada que você me pergunte que eu não possa responder. O professor deu um grito, como se estivesse sentindo uma dor, pois a sensação de desconforto que sempre lhe acompanhava parecia se submergir mais violenta do que nunca. Haber falou baixo para não assustar a máquina. Sim, Lipton, eu preciso saber uma coisa. Pergunte a mim, respondeu Lipton. Hoje não posso recusar-lhe nada. Como se uma fagulha se acendesse na mente do professor Haber, ele começou a se perguntar: por que não? Várias vezes. A solução seria encontrada assim que ele reduzisse o problema que lhe vinha devorando as entranhas a uma série de fórmulas e progressões matemáticas, equacionasse todos os fatores correlatos numa sequência de dígitos, perfurasse o cartão-mestre, apertasse a chave e pronto. Lipton encontraria a resposta. Sob o comando de Haber, ela seria incapaz de programar qualquer outra coisa que não fosse a verdade absoluta. Haber correu para a mesa e apanhou um lápis e um papel. X para ele, Y para Lois, Z para Arthur Seeger, o símbolo θ para Sarah, A para sua mãe e B para seu pai. Apesar da equação ser bastante simples, tinha que ser dividida e numerada em milhares de partes para que Lipton pudesse entender e computar o problema. Ele começou consigo mesmo e seu ódio ao pai fazendo um gráfico numérico da crescente intensidade da emoção que parecia ter atingido seu auge quando Haber foi trazido, com 14 anos, para a América. Mas seria mesmo ódio? Não daria certo tentar enganar Lipton, pois a verdade só poderia nascer da verdade. Haber fez um símbolo para designar a inveja violenta e traduziu-a numa série de equações num raio paralelo ao sucesso que seu pai alcançava como professor de filosofia. Naquela época, todo mundo discutia o valor do professor Otto Haber, mas ninguém tomava conhecimento de seu filho Hans. Portanto, nada mais simples do que transformar um desejo demoníaco, vingativo e mortal, suplantando seu pai e tornando-se o único Haber do qual o mundo sempre se lembraria, numa progressão matemática. Lois era um outro caso. Ele nunca amara Lois, mas como expressar isso em termos matemáticos? Ao lado do símbolo da esposa, ele a diminuiu até atingir o zero. Ela nunca existira para ele, a não ser como uma utilidade, pois um homem precisa viver sua vida e a sua insaciável ambição. Talvez ela chegasse a ser alguém se não tivesse se casado com ele. Haber a conquistara de um outro sujeito, de quem ela pensava estar apaixonada, simplesmente fingindo-se perdidamente enamorado por ela. No fundo, o que ele precisava urgentemente era de uma empregada e de uma fêmea. Lois desistiu de sua carreira para casar-se com ele e desde então não tivera mais um dia de felicidade na vida. Os números, letras, equações, raízes quadradas e cúbicas começaram a povoar o papel, enquanto ele reduzia o que tinha sido e o que tinha feito em números binários para Lipton poder devorar e digerir, alimentando seu gigantesco intelecto. Havia também Arthur Seeger. Tinham sido amigos de infância na Alemanha. Reencontraram-se quando jovens na universidade, onde Haber, reconhecido por todos como um gênio, ensinava e pesquisava seus conceitos matemáticos revolucionários. Seeger, na época, era um promissor violinista. A única coisa que descansava e aliviava o cérebro superfatigado de Haber era a música. A música era tão fácil de ser reduzida à matemática. As escalas, os tons e os semitons, a vibração de uma corda do violino num segundo e a rapidez do som. Haber persuadiu Seeger a tornar-se professor na universidade. Absorveu-o, enfraqueceu sua ambição, em suma, arruinou-o. Em seguida, Haber passou para o problema Vicky, sua mãe e Sarah, sua filha, tão parecidas. Depois que Otto Haber morreu, ele nunca perdoou a mãe ter amado aquele homem tão odioso. Quando sua mãe voltou o seu afeto para a filha, ele vingou-se das duas.
A vingança, vibrante como uma fagulha, foi facilmente programada por Haber. Em justaposição a esses fatores, ele traçou em gráficos ascendentes os titânicos conceitos matemáticos de sua brilhante e prestigiosa carreira. Haber tinha sido devoto, acólito e sacerdote da ciência pura. Incluiu a seguir as fórmulas que marcaram cada degrau de seu sucesso. A teoria fractiva, que lhe deu o mestrado na faculdade, a famosa sequência sideral, que foi elogiada até por Einstein, e finalmente sua descoberta da equação protônica, que o colocou como chefe supremo do projeto governamental. Nenhum ser vivo ou por nascer poderia jamais esquecer o nome de Hans Haber. Seu pai Otto já era uma figura do passado, conhecida somente por alguns professores e filósofos. Haber reuniu os números, símbolos e fórmulas, reduziu-os e ordenou-os. Perfurou os cartões e a fita de memória, indiferente à fadiga, passando em seguida para a composição do cartão principal. Alimentou o problema nos cartões de dados e instruções, alinhou-os na máquina e com as mãos trêmulas verificou a temperatura dos tubos e a posição das chaves. Sentou-se finalmente na mesa e apoiou as mãos sobre o teclado. Por um instante, ficou parado, enquanto os olhos moviam-se em várias direções. "Lipchen!" gritou num estertor de angústia. "Ajude-me!" E deu a partida para o problema dentro do calculador. Assim que apertou a chave ativadora, foi como se tivesse colocado veneno nas veias da máquina. As luzes que da outra vez tinham brilhado como alegres pirilampos, desta vez ardiam ferozmente como carvões em brasa, e se espalhavam pelos painéis, formando horríveis desenhos, como se quisessem arrebentar as prisões de vidro e jorrar pelo chão. A máquina estremecia e balançava. Os pinos, as chaves, as portas batiam e rangiam num ruído ensurdecedor que quase enlouquecia Haber. Lipchen arquejava, engasgava e vomitava fagulhas, vibrando os vidros dos painéis. Por um momento, Haber temeu que a máquina estivesse se autodestruindo, porém o tempo parecia acelerar em furor, enquanto as maldosas luzes corriam de caixilho em caixilho, de cilindro em cilindro, rodopiando, parando, recomeçando, numa absoluta falta de ritmo. Ventos sopravam na sala do controle e uivavam por sobre a cabeça do professor. O chão tremia como se fosse um terremoto. De repente, como uma nova melodia, um contraponto na horrenda cacofonia, Haber percebeu que o imprimidor, onde os resultados intermediários e finais eram registrados, começou a tagarelar. O cientista deu-se conta da fadiga mortal que o atingia. No momento em que ele queria correr para a máquina e ler os resultados, seus membros pesavam como chumbo. Num violento esforço, Haber agarrou-se a um cilindro de aço, levantou-se e encaminhou-se para as tiras de papel cobertas de dígitos. Assim que saíam os resultados, ele os codificava. Seus olhos se arregalaram. Um grito estrangulou-se em sua garganta. Ele acabara de interpretar a terrível e inexorável resposta dada pela máquina infalível. Lois e Arthur, sua mulher e seu melhor amigo, se amavam. Eram amantes há 3 anos. Estavam planejando fugir. Vitória, sua mãe, os havia aconselhado a partir juntos, levando a menina. Era Arthur a quem Sarah adorava e tratava como pai. Neste exato momento estavam ultimando os preparativos para a fuga. Gritou o professor. Seu rosto tornou-se vermelho. Suas mãos começaram a tremer violentamente e as veias da testa inflaram a ponto de parecer que iam arrebentar. Ele não ligava para essa gente, mas mesmo assim gritava. Minha própria mãe! Não posso aguentar isso. Eu também sou humano. Não posso aguentar. Controlando-se, olhou fixamente para as entranhas do computador. Lipchen, gemeu. Lipchen, que devo fazer? Sob suas mãos, as folhas continuaram a pressionar como se Lipchen estivesse respondendo suas perguntas. Imediatamente ele traduziu a nova série de números. Destrua-se. Saia do caminho. Suas mãos voltaram a tremer. Destruir-me? Mas eu sou importante. Como se a máquina o ouvisse atentamente, as novas fitas pularam em dígitos escaldantes que significavam:
Importante? Você nunca praticou na vida um ato humano ou de amor, portanto, não tem a menor importância para o mundo. Mas, gritou o professor, você não entende? Eu sou o maior matemático do mundo. A máquina tagarelou por uns instantes e calou-se. Você é obsoleto. Eu já ocupei o seu lugar. As luzes se apagaram nos painéis da sequência. Os cilindros e caixilhos emudeceram. Lipton tinha encerrado seu dia. No silêncio da sala, só as rodilhas repetiam: morra! Morra! O professor Haber levantou os olhos, soltando um horrível gemido. Na sua excitação, ele havia derrubado os papéis de cima da mesa. A luz do teto brilhava diretamente no cano e no tambor do revólver. A Câmara de Horrores estava repleta de policiais, detetives e agentes do FBI. O corpo tinha sido removido e coberto, e os agentes do governo formavam fila dupla para impedir o acesso à mesa e às máquinas. O chefe do FBI estava tentando arrancar do professor de Falco, que tinha sido tirado da cama às 6 horas da manhã e trazido às pressas para os escritórios da CEA, alguma pista do que teria ocorrido durante a noite, precedendo a tragédia. O professor de Falco, tiritando, sentindo-se um pouco enjoado sob os olhares dos agentes do FBI, estudava os cartões perfurados e os formulários contínuos, empilhados sobre uma mesa. O que é isto? Quis saber o inspetor. O problema que ele trouxe de Washington para resolver aqui. Está montado magistralmente, se me permite o comentário. Ele passou para a máquina, deve ter levado umas 5 ou 6 horas para calcular. Só poderei precisar o tempo exato mais tarde. Os resultados, continuou de Falco, entregando várias fitas para os agentes, é melhor ficarem guardados com o senhor. São geniais. Uma das maiores conquistas da humanidade. Mas depois que ele chegou a isto, será que enlouqueceu e se matou? Perguntou o inspetor. O professor de Falco mordeu o lábio pensativo. Não creio. Não logo depois, pois, como o senhor vê, ele passou a estudar um outro problema que colocou na máquina. Esses cartões e suas respostas foi o que eu arranquei da mão dele. Foi por isso que ele se matou? Não sei. Talvez. Provavelmente. Que problema é este? Que dizem os cartões? O que ele queria saber? As mãos do professor tremeram enquanto examinava os rolos intermináveis de dígitos. Finalmente soltou um quase suspiro e balançou a cabeça. Não sei, repetiu. Acho que ninguém saberá o que aconteceu com ele e o porquê do seu suicídio. Aqui, nas minhas mãos, não tem um problema no sentido exato do termo. É simplesmente um elementar jogo aritmético. Nenhuma linha do que entrou ou saiu da máquina na segunda vez tem sentido, ritmo ou significado. Simplesmente não quer dizer nada. Fim.